Um dos principais problemas pelos quais eu sou procurado no consultório é a raiva. Muitos irmãos, muitas irmãs, muito sinceras, genuínas, tementes ao Senhor, que amam o Senhor, mas estão muito incomodados porque a raiva tem sido um problema e a raiva é perigosa, a raiva nos leva a pecar, mas a raiva não é pecado. Eu quero ler com você o texto de Efésios 4:26, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a ira, a raiva, não é pecado por si, mas ela pode abrir uma porta, ela pode abrir um espaço, ela pode dar lugar ao diabo. E a gente tem que tomar muito cuidado com a raiva, a gente precisa saber manejar a raiva. A gente precisa entendê-la como aviso. A raiva é um aviso e a raiva tem um propósito. Então, gente, a raiva é uma das 5 emoções primárias, que a gente já nasce com ela, a gente já nasce passando raiva, né? A gente já nasce com alegria, com tristeza, com raiva, com medo e com aversão. São as 5 emoções primárias. Então, ou nós aprendemos a lidar com ela, ou nós entendemos quais são os avisos que ela está nos trazendo, ou nós pecaremos e daremos lugar ao diabo. E o que a raiva quer avisar? Tem 4 situações mais importantes que a raiva nos avisa. Então, a raiva é uma emoção de aviso, é uma comunicação, é um comunicado de que algo importante para você foi frustrado. Então, a raiva quer comunicar uma frustração, uma expectativa sua que não foi atendida. A raiva pode comunicar uma ameaça. Você está em perigo, tem alguém que está te ameaçando ou algo que está te ameaçando, então frustração ou ameaça. Uma interrupção, algo que você estava planejando e que é rompido, você de alguma forma é interrompido, isso pode ser transformado em raiva. E talvez o mais comum, injustiça. A raiva pode comunicar um sentimento ou pode comunicar uma percepção de injustiça. Então você vai lembrar aí de situações em que você se sentiu injustiçado. Inevitável. Isso é muito comum no contexto de família, no contexto de casamento, de pai e filho, no contexto de igreja. Se você nunca sentiu raiva, é porque você não se importa. A raiva é comum a tudo que nos importa. Se a gente se importa, se tem afeto, então afeta mais. E quando a gente se sente frustrado, ameaçado, interrompido ou injustiçado, a raiva vai aparecer. Porém, essa raiva ela pode ser potencializada por algumas situações. E aí eu queria deixar essas 4 situações como sinais de atenção, de alarme, porque senão a gente fica só combatendo o fruto e a gente não trata a raiz. E existem uma série de raízes que fazem com que a gente tenha mais problema com a raiva, que produza muito mais raiva e a gente vai ter muito mais dificuldade espiritualmente, e é muito importante tratar isso daqui, senão depois você vai ter dificuldade lá com a raiva, e tendo dificuldade com a raiva, você pode dar lugar ao diabo, e você pode pecar. Então, a raiva não é pecado, a raiva é um aviso, a raiva é um comunicado. Agora, o que você vai fazer com a raiva? E se você não prestar atenção aos sinais, aos avisos, aos comunicados, aí você vai pecar e você pode dar lugar ao diabo. Então, um primeiro aspecto, uma primeira raiz, um primeiro problema que pode estar relacionado à raiva são os transtornos de humor. Depressão pode gerar uma produção muito maior de raiva, transtornos de ansiedade, um transtorno explosivo intermitente. Então, a gente chama de síndrome de Hulk. A pessoa tem explosões de raiva, perde o controle, igual o Hulk. É um dos transtornos relacionados à ansiedade. Transtorno bipolar é caracterizado também por alguns episódios de irritabilidade, de raiva. Então, transtornos de humor podem ser uma raiz aí. A pessoa
tá lá tendo crises e explosões de raiva, e é importante que ela seja também cuidada e avaliada quanto à possibilidade de algum transtorno de humor. Segundo, esse me pega demais. Sono atrasado. Ah, sono é um dos maiores geradores de raiva que a gente tem no nosso tempo. E nós nunca dormimos tão pouco. Você já deve ter me ouvido falar aqui no Divinamente. Pesquisas hoje mostram que nós dormimos, em média, 2 horas a menos do que os nossos antepassados dormiam 100 anos atrás. Essa interrupção de sono, essa privação de sono é uma injustiça que o nosso corpo nos coloca em ameaça e frustra a nossa necessidade de descanso que o próprio Deus nos deu. É o ambiente perfeito para a gente ter raiva. Sabe que muitos homens e mulheres de Deus dormem mal e aí tem muito mais dificuldade com emoções, com sentimentos que são avisos de que algo não está funcionando legal, mas não percebem essa correlação. Então, gente, o sono é importantíssimo, mesmo quando você não percebe, parece que não te afeta. Já tem pesquisa mostrando pessoas que se sentem bem, mas a gente vai comparar o desempenho social e emocional com pessoas que também se sentem bem, mas dormem o suficiente. Essas pessoas que dormem o suficiente, elas têm um desempenho social melhor do que pessoas que não dormem bem, mas se sentem bem. Então, dormir bem é necessário, sono é necessário, sono é importante, e sono atrasado pode ser uma segunda razão para produzir mais raiva. Terceira razão para produzir mais raiva: oscilações hormonais. E aqui, gente, não tem como não falar da TPM, né? A TPM, tensão pré-menstrual, mas isso não acontece só na tensão pré-menstrual, isso pode acontecer também nos períodos que antecedem a menopausa, naquele período do climatério, o período da menopausa propriamente dito, os puerpérios, período ali pós-parto ou periparto, antes do parto, porque são momentos de intensas oscilações hormonais. Com homens também isso pode acontecer, oscilações hormonais relacionadas à testosterona, relacionadas a hormônios tireoidianos. Então, é importante que, se está produzindo muita raiva, avalie. Será que não tem algum transtorno de humor? Será que o sono está ok? Será que não tem alguma alteração hormonal? E, gente, isso aqui não é desculpa para pecado, tá bom? Isso aqui é para a gente cuidar da raiz, é para a gente ter um cuidado inteiro, integral. E um quarto, sobrecarga e estresse. Nós vivemos a sociedade do cansaço, a sociedade da sobrecarga. Vivemos com mais demandas, mais tarefas, mais responsabilidades do que deveríamos. Sobrecarga de informação, infoxicação, excesso de informação na nossa cabeça. E isso gera raiva, sim, porque isso nos coloca nesse estado de ameaça. E a raiva quer gerar em nós uma resposta. Então, vamos entender. A raiva é uma emoção de aviso, está avisando que está acontecendo alguma injustiça, alguma ameaça, alguma interrupção, alguma frustração, e quer gerar em mim uma resposta, quer gerar em mim um movimento.